aos Efésios. O tema da mensagem hoje é criados em Cristo Jesus para as boas obras. Está gravando aí já, né, certinho, né? Isso, coloca aí, vou voltar tudo de novo, não tem problema. Então hoje é o 33º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. Hoje nós vamos ler Efésios 2:10. O tema do estudo é criados em Cristo Jesus para as boas obras. Diz assim o texto no original: Autugar esmen poema catistantes en Christo Iesu epi ergois agathois rois proetomasen rocheos hina en autois peripatosomen. Agora traduzindo: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pode se assentar. Este texto corrobora com as palavras de Tiago, no capítulo 2, versículo 17, que diz: a fé sem as obras, ela é morta. As boas obras não podem gerar salvação, mas o resultado de ser salvo é produzir essas boas obras. Nós não fazemos as boas obras para sermos salvos, mas porque fomos salvos, realizamos as boas obras. Portanto, aqueles que são partícipes da natureza divina. O que é a natureza divina? A natureza de Deus em nós. Deus é bom, então é natural que venha ter bondade em nós. Por quê? Porque nós participamos da natureza de Deus, entende? E por nós sermos participantes dessa natureza, a natureza de Deus é boa, então nós realizamos as boas obras. Então eu enfatizo de novo: ninguém pode ser salvo fazendo boas obras, mas aquele que foi salvo, ele realiza as boas obras. Agora perceba, o texto começa com uma descrição aqui tremenda. Ele começa dizendo aqui, porque somos feitura sua. A palavra feitura, que no original é poema, é da onde surgiu a nossa palavra poema mesmo, né? Que significa aquilo que foi feito. Fala das obras de Deus como Criador. E aqui fala de trabalho manual. Olha só que tremendo. Então, quando a Bíblia diz que nós somos feitura sua, eita Deus, Deus nos considera sua obra-prima. O que é obra-prima? A obra mais linda de um artista. Olha só que coisa tremenda. E por isso que a Bíblia diz que quando Deus nos criou, Ele colocou as mãos, né? Assim por dizer, como diz o texto, Deus, quando vai criando os animais, enfim, vai criando os répteis, os animais aquáticos, Ele vai só falando com a sua palavra. Agora, quando Ele vai criar o homem, Ele põe a mão. O texto diz: façamos. E Ele pega do barro de alguma maneira, e ali Ele faz assim o ser humano. Então Deus trabalhou manualmente, é um trabalho de um artesão. Imagine que Davi, quando meditou nisso, ele ficou assombrado. O Salmo 139, do verso 13 em diante, Davi vai dizer: o Senhor me fez de uma forma assombrosa, entreteceste-me. Sabe o que é entretecer? Entende? É como um osso, os tecidos, as veias. Irmão, que trabalho engenhoso é esse que Deus fez? E Deus fez nos detalhes, a orelha. Você sabe que tem em cada osso, o menor de todos é o estribo. Meu Deus, que Deus detalhista é esse, né? Então, quando nós olhamos para essa máquina aqui, o físico, é algo assim fora do comum, é algo sobrenatural. E como que pode agora o ser humano passar por esse processo gestacional, né, que é o sêmen e o esperma e a ovulação, e ali então nasce uma pessoa assim. Isso é simplesmente sobrenatural. Só essa forma de vida que Deus deixou é simplesmente sobrenatural. Agora perceba que Deus nos considera como sua obra-prima, e não devemos viver como se fôssemos uma obra de qualidade inferior. Veja que Deus nos tem como essa obra-prima, porque Ele nos fez realmente. Agora veja só, o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26, esse é um texto que você conhece,
é tão violento que a Bíblia diz assim, ó, e disse Deus, veja, Deus quando vai criando já disse, ele falou para as águas produzam os animais, aí vai dizer para a terra, produza os répteis, mas quando Deus foi fazer o homem, Deus falou consigo mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo falou consigo mesmo. Então, em algum sentido, o homem é o potencial de Deus na terra, meu Deus. Porque a água em si tem um potencial, por isso que da água saiu a vida ali, entende? A terra também tem o seu potencial, e Deus falou, e agora entende, quando Deus quis fazer o homem, Deus falou consigo mesmo. Em outras palavras, nós saímos de dentro de Deus. Isso é forte demais. Então disse Deus, façamos, olha lá, ao homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Só até aqui, depois a gente lê o resto. Então perceba, Deus pôs nos seres humanos a imagem. O que é a imagem e semelhança? A imagem fala pela qual um dia Deus se manifestaria entre nós. A Bíblia diz, tanto em Filipenses 2,7, que Jesus tomou a forma humana, e também em Hebreus 10,5, que um corpo foi preparado para que Cristo viesse se manifestar aqui na terra. Então, essa é a imagem com que nós somos semelhantes ao Senhor. Então, Deus fez para si uma imagem pela qual Ele se revelaria para nós. Agora, a semelhança aqui, o que é semelhança? Qual que é a nossa semelhança com Deus? O homem é capaz de raciocinar, ou seja, o homem tem intelecto, tem vontade, tem sentimento. O homem é um ser racional. Por exemplo, o animal não é racional, entende? Ele não tem intelecto. O animal age por instinto. Agora, o ser humano não. O ser humano, ele é racional, ele pensa, entende? É por isso que a Bíblia diz que a gente não é cauda, a gente é cabeça, porque cauda age pelo instinto. Agora, a cabeça não, tem raciocínio. Nós também temos o quê? Nós temos vontade, você quer fazer ou não quer, você tem livre-arbítrio. E também nós temos sentimentos, tá certo? Nós somos seres sensoriais, temos emoções e assim por diante. Então é nessa semelhança que nós temos com Deus, e também no sentido moral, tá certo? Porque Deus é bom, tá certo? Deus é bom, Deus é amor, e assim por diante. E o homem no sentido moral era bom e sem pecado. O homem era bom e sem pecado. Então o homem tinha essa semelhança com Deus. E Deus também dividiu com o homem. Deus deu para o homem os seus atributos comunicáveis. Presta atenção. O que são atributos? Existem atributos de Deus que são incomunicáveis. Quais são eles? Eu vou falar só alguns. Por exemplo, onipotência. Esse atributo ninguém mais tem, somente Deus tem esse atributo. Esse atributo ele não comunica a ninguém. O que é onipotência? Deus ele tem todo o poder. Deus não tem poder, Deus tem todo o poder. O poder de Deus é total, é soberano. Deus, não existe nada que Deus não seja capaz de fazer. Ele é o todo-poderoso. Esse atributo só Deus tem. Outro atributo de Deus, onisciência, ou seja, Deus conhece tudo. Deus conhece absolutamente tudo. Esse atributo, presta atenção, nem os anjos não têm esse atributo, tá certo? Outro atributo que é incomunicável, a onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não existe uma parte, nem do mundo visível, nem do mundo invisível, que alguém possa se esconder de Deus. Ao mesmo tempo que Deus está com a sua presença literal lá na eternidade, mas a sua presença alcança até mesmo o lugar de tormento do Hades. Deus está lá, claro que em juízo, em condenação, mas Deus está lá com a sua presença. Então não existe, Davi mesmo falou, para onde eu me irei da tua face, para onde fugirei do teu espírito? Se for no céu aí tu estás, se fazer do Sheol, que é a região dos mortos, a minha cama, tu aí estás, não tem como fugir de ti. Então esses atributos, estou falando só isso, por exemplo, a presciência é um atributo incomunicável. Presciência é saber do dia de amanhã se ele ter chegado. Nós não sabemos se vai ter o ano de 2022, mas Deus já sabe. Eu não sabia que estaria aqui nesse dia de hoje, mas Deus já sabia, antes de ele ter chegado. Então isso é presciência, entende? Deus conhece, sem ter chegado esse dia. Agora existem os atributos comunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis? O amor. Deus não é amor?
ele comunicou esse atributo a nós. Então nós podemos amar uns aos outros. Deus, Deus é paz. Então ele comunicou a nós esse atributo. Nós podemos ser pessoas pacíficas. E assim vai. Então esses são os atributos de Deus comunicáveis. E é nesse sentido, tá certo, que nós somos aqui a imagem, já falei, expliquei o que é, e a semelhança do Senhor. E como é que o homem foi feito? Preste atenção nisso aqui, é importante esse primeiro ponto aqui. Gênesis 2:7 vai dizer que subiu um vapor da terra, né? E ali umedecia aquela terra. E Deus pegou e fez ali um boneco. Fez um boneco através daquele barro, esculpiu ali, colocou a mão na obra, olha só, fez. E aí o texto diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. Então escute isso. Os animais são corpos. Os anjos são espíritos. A Bíblia diz em Hebreus 1:14. Os anjos são espíritos ministradores. Eles são espíritos, porque a natureza deles é espiritual. E o ser humano é o quê? O ser humano é uma alma. O ser humano é uma alma que tem um espírito e que tem um corpo. Entende? Agora presta atenção. O ser humano é a junção do que tem na terra e o que tem no céu. Por exemplo, o nosso corpo físico veio da onde? Da terra. O que a gente precisa para manter esse corpo de pé? As coisas da terra. O arroz, o feijão veio da onde? Vem da terra, porque o nosso corpo veio da terra e ele precisa das coisas da terra para se manter de pé. Fica sem comer para ver se o seu corpo aguenta. Teu corpo desliga, para. Os teus órgãos param. Por quê? Porque o teu corpo e o meu corpo veio da terra. Agora entende por que Jesus falou? Agora eu tenho uma parte espiritual. Essa parte espiritual veio de quem? Veio de Deus. Quando Deus soprou sobre mim, a minha alma foi formada. Meu Deus do céu. Está escrito isso em Zacarias, acho que é 14. Aí veja só. Aí é por isso que Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É por isso que se você não comer da palavra, tu morre. Então, como homem físico, eu preciso do alimento da terra. Agora, como homem espiritual, eu preciso me comunicar com Deus, eu preciso louvar a Deus, eu preciso sentir Deus, eu preciso adorar a Deus. É questão de sobrevivência da minha alma. Aleluia, glória a Deus. É questão de sobrevivência. Agora preste atenção nisso aqui. O homem que Deus criou, o homem que Deus fez, olha o que Deus diz, presta atenção, versículo 26. Quando ele cria esse homem, ele diz assim, ó, domine até a autoridade sobre, tá? Então domine sobre os peixes, guarde isso que aqui tem uma lição muito forte. Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ali todo o gado ali é sobre animal doméstico, tá? Guarde isso. Agora versículo 28, olha lá. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, ou seja, domine sobre a terra, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então escute isso. Deus dá uma ordem para o homem. Qual é a ordem que Deus dá para o homem? Domina, frutifica, multiplica e enche a terra. Vamos lá? Domine, diga comigo, domine, frutifique, multiplique e enche a terra. Essa foi a ordem que Deus deu para o ser humano que ele criou. Agora preste atenção. Deus, ele cria o universo, que é os céus e a terra. E cria o homem como o quê? Como seu representante. O homem é representante de Deus na terra. Entende? É por isso que no Salmo 115, verso 16, olha o que o salmista falou: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então essa terra é um lugar de dominação do ser humano. Agora você entende quem é que pode habitar nessa terra? Quem é que pode morar nessa terra? O passaporte para morar nessa terra é o corpo. É por isso que quando a pessoa morre, a alma dessa pessoa, o espírito, que é o fôlego de vida, vai para Deus, e a alma vai para um lugar intermediário aí. Aí depende se ela está em Cristo ou sem Cristo. Se ela estiver sem Cristo, vai para o lugar de tormento. Se ela estiver em Cristo, vai para o paraíso.
Então, por que a pessoa morre, ela já não fica mais aqui, ó? Ela não fica. Por que ela não fica aqui? Porque o passaporte para morar na terra é esse corpo. Agora você entende por que o diabo conseguiu entrar no mundo dos homens? Porque ele tomou o corpo da serpente. Porque se ele não conseguisse negociar, não me pergunte como, que a Bíblia não explica isso, se ele não conseguisse ali de alguma maneira negociar com a serpente, entrar no corpo da serpente, ele nunca poderia atuar na terra. Porque atuar na terra sem corpo é ilegal, foi Deus que determinou isso. Tá? Eu falei que ia entrar num terreno mais profundo hoje, quero que você dobre essa atenção, eu sei que vocês estão entendendo. Mas olha só, Deus então deu o domínio da terra para o homem, porque Deus criou o universo e falou, agora você vai me representar aí na terra. E aí o que Deus disse para o homem? Deus deu, irmão, duas ordenanças ainda mais para o homem. Deus falou para ele, ó, você domina, frutifica, multiplica e enche a terra. Mas em Gênesis 2,15, olha o que Deus fala, na terra você vai ter 2 trabalhos. Quais são? Primeiro, vai lavrar a terra, que é cultivar ela. Segundo, vai guardar. Parece até estranho, como que Adão vai guardar a terra do quê? Mas não é estranho. Olha só, lavrar e guardar significa o quê? O homem administrava a criação, cultivava as riquezas naturais da terra, em cumprimento aos propósitos do Deus Todo-Poderoso. E desde o início, Deus anuncia que a luta do ser humano não é carnal, a luta do ser humano é espiritual. Por que Deus falou para ele guardar a terra, se na terra ainda não tinha pecado, se na terra não tinha maldade? Vai guardar do quê? Que ladrão que vai aparecer? Deus tinha avisado ele já. Desde o começo Deus avisa para o homem que a luta do homem é espiritual. Então Deus falou, guarda essa terra. Por quê? O ladrão, entre aspas, o Satanás, vai tentar tomar o seu lugar de dominação que eu dei para você. Então Deus anunciou para o ser humano que a luta é espiritual. Agora vamos lá, antes de eu entrar nesse ponto, eu falei aqui, Deus falou para o homem dominar, já falei que dominar é autoridade sobre. Então Deus falou para o homem dominar sobre os peixes, vamos lá, sobre as aves, sobre os animais domésticos e sobre todo réptil. Aqui tem uma revelação fantástica. Por que dominar primeiro sobre os peixes? Agora você entende o domínio que Jesus tinha da natureza? Jesus, quando Pedro, presta atenção, o Pedro, ele não tinha dinheiro para pagar imposto, ele estava sem dinheiro para pagar imposto. Mateus 17, 24 a 27. E alguém pergunta, o teu mestre paga o imposto? Vocês pagam o imposto do templo? E ele falou, meu mestre paga sim. E Pedro já atravessou. Aí Jesus pegou e falou, ó, o que te parece? Se cobra o imposto dos filhos ou dos alheios? Ele falou, dos alheios. Ele falou, eu como filho não devo nada para ninguém. Mas para ninguém se escandalize, vai lá Pedro, pega o anzol, pega o primeiro peixe, porque o primeiro peixe que você pegar, vai sair da boca dele uma moeda, paga por mim e paga por ti. Então, o que é ter o domínio sobre os peixes? Sabe o que Deus está dizendo para Adão, ter o domínio sobre os peixes? É por isso que em Lucas 5, Jesus falou, joga para o alto mar, e o peixe vai entrar na tua rede. Ele tinha domínio sobre os peixes. João 21, trabalhou a noite inteira, também não pegou nada. Jesus falou, agora joga para o lado direito, porque o negócio não está no alto mar, nem do lado direito, o negócio está na autoridade sobre o peixe. Agora, calável ou derrécia? Você pegou, hein? Até animou agora. Então o que Deus falou para o homem dominar sobre o peixe? Sabe o que Deus queria dizer para o homem? O homem não ficaria endividado ou sem recurso, pois Deus abençoou o seu trabalho. Então ter autoridade sobre o peixe, peixe aqui fala daquilo que eu trabalho. Então Deus já estava dizendo ali nas entrelinhas da revelação, Deus estava dizendo para Adão, você vai ter domínio sobre os peixes, através do teu trabalho, você não vai ser um homem endividado, você não vai ser um homem sem recurso, porque através do teu trabalho eu vou abençoar a tua vida. Então essa é a autoridade sobre o peixe. Recebe essa autoridade aí sobre o peixe. Quem sabe você está trabalhando a noite inteira e não está pegando nenhuma sardinha, mas Jesus está dizendo, você tem autoridade sobre os peixes. Vai organizar a tua vida, vai sair dessa dívida, vai sair dessa situação enrolada financeira, vai sair. Deus deu autoridade sobre o peixe. A revelação é quente, né, irmão? Agora, autoridade sobre as aves. Ô, irmão, o que é autoridade sobre as aves? Quando a terra estava passando por uma crise, o que Deus mandou para alimentar Elias?
Os corvos é o quê? Aves. Então presta atenção, em 1 Reis 17:4, olha o que Deus falou: Elias, vai para o ribeiro de Querite, porque eu tenho ordenado aos corvos que te sustente. Sabe o que é ordenar? É mandamento. Então Deus deu um mandamento para o pássaro: sustenta o meu servo. Até os animais cumpriram o mandamento de Deus. Ô irmão, isso é muito violento. Olha só, Deus ordenou, para você ver. Então, as aves dos céus falam sobre o quê? Ô irmão, sobre a provisão de Deus ordenada sobre a nossa vida. Essa é a autoridade, a provisão de Deus ordenada à vida do homem. Deus falou: eu tenho ordenado os corvos para que te sustente. Agora, quer mais uma prova bíblica do que eu estou falando? De fato, Mateus 6:26, quando o povo estava preocupado com o que comer, com o que vestir, o que Jesus falou? Olhai para quem? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, mas o Pai Celestial as alimenta, o Pai Celestial as sustenta. Deus te deu autoridade sobre a provisão. Deus tem ordenado os corvos para lhe sustentar. Aleluia. Dá uma olhada para o vizinho, se é profético, diga: na tua mesa a provisão não falta. Aleluia. Elebe te obedece, alabadasse, calabachanda. Eu não sei qual é o corvo que Deus vai usar, mas que a provisão vai chegar de manhã e à tarde chega, viu, meu irmão? Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Vamos lá. Agora, presta atenção, Deus falou o que mais? Autoridade sobre o gado. Até na revista atualizada está lá, animais domésticos. O que é animais domésticos? Fala sobre o lar. Doméstico já diz tudo. Quando a pessoa fala do lar, sou doméstica, por quê? Porque fala do lar, que a pessoa fica no lar. Então, o que é ter autoridade sobre os animais domésticos? Sabe o que é isso? Isso fala do conforto do lar. É autoridade para ter conforto no lar. Presta atenção, o que é conforto no lar? A ovelha é um animal doméstico ou selvagem? Doméstico, ele é domesticável. E o que você faz com a ovelha? Você pega a lã dela para fazer o quê? Cobertor, roupa, lençol. Cobertor, lençol, o quê? Conforto para a tua casa. Para que você... por exemplo, o boi, animal selvagem ou doméstico? Doméstico, a vaquinha. E aí Deus deixou lá para o homem conforto para ele. Como você acha que ele fazia um queijo gostoso? Como que ele tomava um leite abençoado? Aleluia, isso é conforto. Meu Deus, como que ele saía andando de um lado para o outro, montava no cavalo e ia embora? É Deus que deu autoridade. Levanta a mão, estou profetizando sobre a tua vida. Isso é a imagem e semelhança de Deus. Deus preparou, foi o melhor para a tua vida. Receba essa autoridade. Vai comer do melhor, vai beber do melhor, vai vestir do melhor, vai andar do melhor de Deus. Elabarace, calabachera, macala, súria. Aleluia. O homem tinha conforto, tinha transporte. Ô irmão, você sabe que eu falei queijo aqui, muitos não pegou. Irmão, queijo era comida importante em todo o tempo bíblico. Até hoje queijo é caro. Lembra quando Davi foi enviado pelo pai dele para ir levar comida lá para os irmãos dele? Presta atenção, ele falou: esse queijo que eu preparei, ele não deixou dar para os irmãos. Falou: esse aqui serve para o líder, capitão de 100. Porque não era qualquer um que podia comer queijo, porque queijo fala de coisas finas, gostosas. Isso fala do quê? De conforto. Receba, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O labaracéria, tenha o domínio sobre os gados. Aleluia, irmão, Deus está fazendo uma obra linda aqui. Mas vamos lá, eu tenho muita coisa ainda para dizer. Escute agora isso aqui, ó. Ele tinha um domínio, sobre o réptil. O que é ter sobre o domínio sobre os répteis? Fala dos animais selváticos. Aí você lembra que está escrito em Marcos 1,13? O texto diz assim, ó: e Jesus sendo tentado pelo diabo. E o texto diz assim: e vivia entre as feras, mas os anjos o serviam. Então preste atenção. Deus nos deu autoridade sobre os animais selvagens. O que é isso?
Deus nos deu autoridade sobre a tentação. Sobre a tentação, porque qual é que é a conotação aqui? Presta atenção, o Marcos, quando está falando disso, está falando de Adão. O Adão não teve domínio sobre a serpente. O inimigo tomou a serpente e ele caiu no animal selvagem, caiu na tentação. Agora o inimigo veio, aleluia, e tentou o Senhor para que ele caísse, mas a Bíblia diz ainda que ele vivia entre as feras, mas tinha anjos servindo ao Senhor, porque o inimigo armava uma emboscada, Deus desfazia o laço. Olha, vou falar de novo, o inimigo armava uma emboscada, vinha Deus, mandava um anjo e cortava o laço, desfazia o embaraço. Então, olha só, essa autoridade Deus deu para a sua criação. Agora perceba isso aqui comigo, o propósito original de Deus é esse, presta atenção, esse sempre foi o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Dominar, frutificar, multiplicar e encher a terra. Esse é o propósito original e continua até os dias de hoje assim, tá certo? O propósito original de Deus primeiro é dominar, já disse, dominar é ter autoridade sobre. Agora veja, em Lucas 10:19, o que Jesus falou? Eu vos dou autoridade sobre serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Então, autoridade sobre serpente. O que é serpente? Autoridade sobre engano. Deus não vai deixar você ser enganado. Ah, para de graça. Autoridade sobre escorpião. O que é escorpião? É o tormento do inimigo. Deus não deixará você ficar atormentado. Ah, fala alguma coisa. Terceiro, e toda a força do mal, toda a força do mal. Por isso que contra a crente não tem macumba, não tem feitiçaria. Deus te deu autoridade. Autoridade. Nós, como criação de Deus, principalmente agora a nova criação de Deus, tá certo? Porque o homem se perdeu até que Cristo viesse o resgatar e fazer a nova criação. Eu já vou falar sobre isso. Mas observe que Deus, o propósito original de Deus é restaurar isso. Então Deus nos deu o domínio, tá certo? É por isso que diz em Mateus 12:28, Jesus falou, se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo, consequentemente é chegado o reino. O que é o reino? É o governo de Deus, é o domínio de Deus. E aí o que está escrito, se tu não falar nada nessa, Mateus 16:18, as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Deus nos deu autoridade. O que é porta? Porta fala de dominação. Vamos supor que você foi e comprou um terreno, e aí para construir uma casa, nessa casa vai ter o quê? A porta da sua casa. Por que é sua? Porque você tem domínio sobre ela. Então porta fala do que? De dominação. Tá certo? A porta está falando de dominação. E quando a Bíblia diz que as portas, ou seja, o domínio do Hades, o domínio da morte, não pode contra o povo de Deus. Deus deu esse domínio para o seu povo. Aleluia! E é por isso que a Bíblia diz em Mateus 9:35, e Jesus percorria cidades e aldeias. O que é percorrer? Jesus ia dominando, marcando um território. Aonde o inimigo abriu uma porta, tinha a boca de fumo, tinha a boca de tráfico, tinha a casa de prostituição, tinha o gadareno que mexia com coisa errada, aquele povo naquela região. Jesus ia colocando o pé e ia marcando domínio. Jesus dizia, sai daqui, diabo, sai daqui, sai daqui, eu cheguei, esse território é meu. E agora, nós que estamos sob o governo de Deus, nós somos os representantes de Deus na criação. Nós somos representantes de Deus, então nós temos que representar Deus aqui na terra. Então, o propósito original é esse, dominar. Segundo, frutificar. A palavra frutificar aqui pode ser também crescer, tá certo? O propósito original de crescer aqui, no caso, frutificar, esse crescimento não é apenas quantitativo, de quantidade, né? Mas sim qualitativo, ou seja, de qualidade. E isso, Jesus, ele deixou bem claro, quando ele disse em Mateus 28:19, ide por todo mundo e fazei discípulos. Jesus não quer frequentadores de templo, Jesus ele quer discípulos. Discípulo fala de aprendiz, fala de alguém que desenvolveu espiritualmente. Então, esse é um dos propósitos de Deus. É o propósito original de Deus, é que o seu povo desenvolva, cresça espiritualmente falando, né? Porque Deus é Deus de crescimento. Veja só isso aqui. Segundo o livro dos Reis, no tempo do profeta Eliseu, irmão, houve um avivamento
ali naquele povo. Por quê? Porque a Bíblia diz que um dos discípulos chegou para eles e falou assim, ó, a casa, o lugar está estreito. O que é estreito? Está apertado. E por que está apertado? Porque cresceu. Cresceu. Aí houve um crescimento espiritual de tal maneira, porque o crescimento espiritual não é visto pelo número de pessoas no recinto. A qualidade, o crescimento, a frutificação é avaliada no número dos discípulos que estão no lugar. Porque não adianta ter um lugar cheio, mas de pessoas vazias. O lugar está cheio, tem muita gente, mas o povo é tudo vazio de Deus. Então não adiantou nada, entende? Então o crescimento para Deus não está simplesmente no quantitativo, isso aí é só consequência. O que Deus quer, o crescimento que Deus quer, o propósito original de Deus é o desenvolvimento espiritual. Isso fala do discipulado e tem que crescer, queridos irmãos, tem que crescer. Olha só, a Bíblia diz, que coisa tremenda isso aqui, hein? Por exemplo, olha como que tem que crescer, tem que evoluir. No tabernáculo tinha quantas pias para se lavar? Uma pia de bronze. No templo de Salomão tinha quantas pias? Quem lembra? Tinha 10. Então veja, começou com uma, tem 10. Agora nos dias de Jesus, que João Batista veio pregando o reino de Deus, aonde que eles estavam batizando as pessoas? No rio. Então era só uma bacia, por quê? Pouco batismo. Pelo amor de Deus. O que é batismo? Fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então começou com uma pia, agora já tem 10, e agora já não cabe mais, tem que ser um rio. Aleluia! Oh meu Deus amado, aleluia! Então presta atenção, aí eu entendo, olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a Bíblia. E eles perseveravam nas Atos 2, 42 e 47, olha lá. Eles perseveravam na sã doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí versículo 47, e todos os dias Deus acrescentava à igreja os salvos. Então quem acrescenta é o Senhor. Pega isso aqui, guarde isso aí, dá uma hashtag, pode anotar isso aí que é bom. Quando nós cuidamos da qualidade, Deus cuida da quantidade. Pegaram, eu vou falar de novo. Quando nós cuidamos da qualidade, é Deus que se encarrega de cuidar da quantidade. Entendeu aí o mistério? Porque olha só o que é qualidade, pega isso aqui. Um dia Jesus pregou a mensagem, qual que é a mensagem? A campanha das portas abertas. Peixe e pão para todo mundo, campanha de porta aberta. Tinha uma multidão. Aí no outro dia Jesus deu estudo bíblico. Estou falando. Eu estou em João 6. Qual foi o estudo bíblico? Quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Qual que era o tema daquele dia? Santa Ceia. Aí quando ele falou que tinha que largar pecado para fazer parte do corpo, aí o povo falou, quem que pode aguentar esse discurso? A Bíblia diz, muitos vazaram, foram embora. Aí Jesus pega para os 12 e fala, quer ir embora também? Aí Pedro falou, pera lá, para onde eu vou? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ou seja, Jesus quando trouxe a doutrina, o que Jesus fez? Todo aquele que não tem compromisso, eu já dou uma peneirada. Aquele que não quer vida comigo, aquele que não quer céu, aquele que não quer vida eterna, eu já descarto, eu já ponho de lado. E fica aqui quem é discípulo, quem quer o céu, quem quer vida eterna, quem quer responsabilidade, quem quer compromisso. Aí veja só como a qualidade vai trazer a quantidade. Pedro, em uma só mensagem, chegou depois do dia de Pentecostes e disse, arrependei-vos e convertei-vos. Quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Veja, Pedro, somente Pedro foi o instrumento que Deus usou para ganhar numa noite, ou numa tarde, não sei, é de dia na verdade, era às 9 da manhã, usou ali, ganhou 3.000 pessoas, gente demais isso aí, filho. Então veja como que a qualidade traz a quantidade. Então deixa eu te falar isso aqui, uma coisa que você já sabe, Deus não está preocupado aqui a priori, em quantidade. Deus está preocupado na qualidade dos discípulos que estão aqui nesse lugar. E eu profetizo, esse lugar já está estreito pelo grande número de discípulos que Deus está formando aqui neste lugar. Vamos lá.
Terceiro, olha lá, Deus falou, oh meu Deus, Deus falou, domine, frutifique e multiplique. Multiplicar, o que é multiplicar? É um processo acelerado. Aí vem a pergunta, como fazer para multiplicar a mensagem e o alcance das almas? Como fazer isso? Como que nós podemos fazer? Para multiplicar a mensagem e, no caso, o alcance dos perdidos, para que eles sejam salvos. Como fazer isso? Jesus deu a direção. Em João, capítulo 6, versículo 11, sabe o que Jesus falou? Manda a multidão sentar, 50 em 50, 100 em 100, porque Deus não trabalha numa congregação desorganizada. Ele falou, manda sentar. Por quê? Esse negócio de senta, levanta, masca chiclete, põe chiclete debaixo da cadeira, fica balbuciando e não sei o quê. Isso aí está desorganizado. Então Jesus falou, o quê? Senta de 50 e 50. Aí sabe o que ele fez? O texto diz, ele pegou o pão, porque quem dá mensagem é Jesus. O pregador não tem mensagem por si mesmo, é Deus que dá mensagem para o pregador. Se Deus não dá mensagem, a gente chega aqui e passa vergonha, porque não sai nada. Aí Jesus pegou o pão, fez, abençoou. O que ele fez? Deu para os discípulos, olha lá, deu para os discípulos. E agora ele falou, agora meus discípulos, vocês têm a responsabilidade de dar mensagem para toda essa multidão. Então, como que funciona o processo de multiplicação, ou seja, o alcance das almas, a mensagem alcançando muitas pessoas? Ou seja, Jesus dá a mensagem para os seus discípulos. Por isso que Paulo tinha preocupação com Timóteo, meu filho na fé, você tem que passar a mensagem de Deus adiante. Então, aqui, Cristo quer formar discípulos. Aí ele vem nos dar mensagem. E aí o que você faz? Você sai daqui multiplicando a mensagem. Aí você chega no trabalho, fala da mensagem. Aí você vai na escola, fala da mensagem. Daqui a pouco tem gente do teu trabalho, tem gente da tua escola, tem gente da tua parentela, está aqui. Por quê? Você recebeu a mensagem, foi discipulado e agora multiplicou a mensagem. E aí o que vai acontecer, irmão? Quando essa mensagem é multiplicada, o alcance é fantástico, é formidável. É o que Jesus fez com a samaritana. Jesus discipulou ela e ela trouxe a cidade. Você vê a força de um discípulo em Deus? Aleluia. E aí eu pergunto, é visitante ou é discípulo? Isso é retórico, não responda. Aleluia. O texto vai dizer, Jesus discipulou aquela mulher. E agora aquela mulher foi, presta atenção, escuta isso aqui. Aquela mulher foi e pregou para toda a cidade de Samaria. Aí Jesus, os discípulos não tinham nem visto. Aí o texto vai dizer, irmão, que quando aquela mulher foi anunciando, Jesus fala um negócio para ele, ó, olhai para os campos. Vocês falam que ainda falta 4 meses, né? Para a colheita, né? Para a ceifa. Mas eu digo, levantai os olhos e vede que os campos já estão brancos. Pronto para a colheita. Aí sabe que Jesus fala? Ó, vocês vão colher onde vocês nem plantaram. Por que ele falou que os campos já estão brancos? Cabelo branco fala do quê? De uma geração que está passando. Olha lá, pastor Júlio, que lindo, ó. Cabelo branquinho. Uma geração, não é isso? Quando o teu cabelo estiver branquinho, a tua geração está passando. É isso que significa. Então presta atenção, quando Jesus falou, olhar e veja que os campos já estão brancos, o que Jesus falou? Essa geração está passando e precisa ser colhida urgente. Aí sabe o que Jesus falou que eles iam colher onde não plantou? Porque quem que semeou, Jesus plantou a semente no coração da samaritana, e a samaritana foi e pregou o evangelho para toda aquela cidade. E aí os discípulos só foi e colheu. Pegou aí o mistério? Por isso que é o contexto lá. Então, esta geração é responsabilidade nossa. Nós que vivemos essa geração é responsabilidade nossa. Os campos já estão brancos, já está pronto para ser colhido, filho. Se a gente não colher, você sabe que colheita, ou seja, que se não fizermos a colheita, vai estragar o fruto. Por que vai estragar? Vão morrer, vão ir para o inferno. Então é tempo de colher as almas. O levaço.
Levante a mão direita que eu quero profetizar. Deus está levantando ganhadores de almas aqui nessa noite. Se você se alegra com isso, dá um grito de glória a Deus. Vamos lá. Meu Deus, eu tenho que ir adiante aqui, gente. Quarto. Então vamos lá, para você não esquecer. Dominar. Deus deu. Olha o que Deus falou para o homem. Você domina, você frutifica, você multiplica. E quarto, você enche a terra. Por quê? Deus quer que a mensagem do evangelho alcance toda a terra. Ide por todo o mundo. Deus não quer a salvação só de um ou de outro. Deus quer dar oportunidade de salvação para todos. Então encher a terra é que a mensagem do evangelho alcance a todos. Não estou dizendo que todos serão salvos. Oxalá que todos fossem, mas nem todos serão, porque nem todos recebem, aceitam a mensagem do evangelho. Mas só que Deus falou, vai e prega o evangelho, que eu quero dar oportunidade de salvação para todos. E agora, isso aqui é forte demais. Em Atos 17:6, quando Paulo, Silas, eles estavam lá em Tessalônica, irmão, Deus fez um rebuliço santo naquela região, de tal maneira que os homens chegaram e disseram assim, ó, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Olha só o que um dos homens lá de Tessalônica falou. Estes homens que anunciam a salvação, que pregam o evangelho, eles têm alvoroçado o mundo. A palavra alvoroçar ali no original, sabe o que significa? Significa virar de cabeça para baixo, sacudir, mover de um lado para o outro. Em outras palavras, o evangelho pregado por uma igreja cheia do Espírito Santo sacode o mundo. Sabe quando esse mundo vai ser sacudido? Quando a igreja cheia do Espírito Santo pregar o evangelho, pregar a Jesus Cristo. E naquela época eles não tinham carro, naquela época eles não tinham avião, naquela época eles não tinham carro do ano, eles não tinham rádio como nós fazemos hoje, eles não tinham televisão, eles não tinham internet, mas tinham um joelho no chão, tinha dependência de Deus, tinha fome, tinha sede de Deus, tinha graça, tinha o poder do Espírito Santo. E eles anunciavam, o evangelho é chegado, o reino é chegado, e chegavam de cidade em cidade, de lugar em lugar, e dizia, Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor. Os paralíticos levantavam, os mortos ressuscitavam, os cegos enxergavam, os leprosos eram limpos, o mundo era sacudido por esse evangelho. Deus vai sacudir ainda a nossa cidade ainda, viu? Dê glória a Deus se você crê nisso. Deus vai sacudir essa cidade ainda. Não haverá uma parte dessa cidade, um bairro dessa cidade que não será tocado pelo poder do evangelho de Jesus Cristo. Alguém vai dizer, esses crentes, aleluia, esses crentes cheios de Deus estão colocando essa cidade de cabeça para baixo. Nós vamos encher a cidade, a nação, e assim vai, Eu creio, é nesse evangelho que eu creio, não creio diferente não, viu, filho? Agora vamos para a parte B do versículo 1, estou na feitura ainda, vamos aqui, ó, aleluia. Tá bom ou quer mais? Vamos mais, né? Vamos lá, diz assim, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, criados em Cristo Jesus para boas obras. Pega isso aqui, a palavra criados aqui, vem de criar, formar, transformar completamente. O homem é feitura de Deus, ou seja, Deus o criou. Só que o homem se perdeu. Não se perdeu? Se perdeu, o homem se perdeu por causa do pecado. E agora o que Deus teve que fazer de novo? Teve que recriar. A Bíblia diz que agora, em Cristo Jesus, presta atenção, nós fazemos parte de uma nova criação. Olha o que está escrito, segundo a Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criação é. Nova criação é. Então nós somos uma nova criação. E como se deu esse mistério da nova criação? Primeiro você tem que entender, é por isso que tanto o evangelho de João começa dizendo, e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Olha o que está escrito em Marcos 1:1, princípio, ó, princípio do evangelho de Jesus Cristo. Por que tanto João como Marcos começam o evangelho dizendo princípio? O que está escrito lá no Gênesis 1:1? No princípio. Está falando de uma criação. Agora veja, por que os evangelhos estão anotando isso? Ó? O princípio do evangelho de Jesus Cristo é a ordem da nova criação. Agora você entende porque em Marcos 1 ele fala o princípio do evangelho.
Como que mostra a criação dos céus e da terra? Como que mostra? A terra era sem forma e vazia, havia terra sobre a face do abismo, e estava lá, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja. Então veja, o Pai ordenou, o Filho, que é o Verbo, executou, e o Espírito Santo energizou ali aquela obra. Agora veja no Evangelho de Marcos, Jesus, ele se apresenta dizendo, olha só o que ele diz, qual é a mensagem que ele prega? Ele prega, arrependei-vos, convertei-vos, que é chegado o reino dos céus. O reino de Deus é chegado. E aí o que acontece no batismo dele? O Pai fala, o Espírito desce e o Filho está ali. Ou seja, ele está falando, agora vai ter uma nova criação. É uma nova criação. E essa nova criação se dá em Cristo Jesus, tá certo? Se dá em Cristo Jesus. Agora presta atenção, redobre a tua atenção, que esse terreno que nós vamos pisar aqui é muito sério. A nova criação, como que funciona? Presta atenção nisso aqui, como que a nova criação funciona? Quando Jesus ressuscitou, os discípulos, eles estavam, presta atenção, eles estavam num cenáculo trancado com medo dos religiosos. O texto diz que a porta estava fechada, e Jesus apareceu no meio deles, presta atenção, o corpo dele não estava mais preso às leis da gravidade ou qualquer outra lei, tá certo? Então ele passou ali daquela porta, daquele muro, ou seja, aquela parede. E por que ele entrou no meio deles lá? Porque o corpo dele já era ressurreto e glorificado. Já não era mais aquele corpo, entendeu? Que foi crucificado, que foi surrado, embora ele esteja com as marcas ainda, só que o corpo já está glorificado, tá certo? Agora escuta isso aqui, Jesus chega no meio dos discípulos, presta atenção, e o texto diz assim, a paz seja convosco. O que ele faz? João 20, 22, ó. Assopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Como é que Deus criou o primeiro homem? Soprando sobre ele. E o homem foi feito alma vivente. Só que agora, presta atenção, agora quando Jesus ressuscitou, presta atenção nisso aqui, meu Deus, isso aqui é muito forte. Jesus, ele ressuscita, ele se tornou no doador da vida, que a Bíblia chama, você vai ler esse texto comigo, ele é espírito vivificante, porque a morte não pôde deter, ele está glorificado, ele é o primeiro que vence a morte, olha só, ele é o único que venceu a morte, e por causa dele todos nós agora vamos vencer também, mas vamos lá, ele então sopra sobre os discípulos, dizendo que agora vocês têm a nova vida. Essa nova vida que eles recebem aí, no caso, essa nova vida, é a presença regeneradora do Espírito Santo e a nova vida nele, na pessoa dele, em Cristo Jesus. Agora, veja só, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:50, presta atenção, 15:50 diz aqui, ó, e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, presta atenção, carne e sangue não pode herdar o reino do céu. Agora entende por que Jesus falou? Para você entrar no reino, você tem que o quê? Nascer de novo. Quem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Então um homem, nesse corpo que ele está aqui, ó, nesse corpo carnal, jamais pode entrar no reino dos céus. Porque esse corpo aqui é fraco. Esse corpo aqui, ele cede às fraquezas, às tentações, aos pecados. Esse corpo está maculado por causa do pecado de Adão. E Adão representava toda a humanidade, e esse corpo está maculado. E agora o que Cristo veio fazer? Cristo veio criar um novo homem, uma nova criatura. E como que ele começou criando dessa vez? Ele não começou que nem, primeiro ele começou de fora, e depois por dentro. Agora ele começou por dentro e vai se manifestar para fora. Jesus começou criando espiritualmente, Jesus cria um homem agora espiritual. E agora em Cristo Jesus, eu sou livre, eu sou liberto, o pecado não me domina mais, Satanás não me escraviza mais, por que não? Porque eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova criação de Deus. Agora leia isso aqui comigo, isso aqui é tremendo. Foi por isso que Jesus falou para Nicodemos, né? Ó, se você não nascer de novo, você não vai conseguir entrar no meu reino. Aí ele não entendeu, mas como que eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus falou, filho, é nascer espiritualmente falando. É uma nova criação, uma nova ordem de criação agora. Então você tem que entender isso, nós somos uma nova criação. Agora pega isso aqui que vocês vão entender melhor. 1 Coríntios 15:20, coloca na RA aí para mim, na revista atualizada, que
Está melhor aí a compreensão. Pega isso aqui, hein? Não dorme não. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias do que dorme. Presta atenção, o que é primícia? Primícia é os primeiros frutos. Então, é os primeiros frutos que garante que vai ter toda uma colheita. Então, Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Depois dele, todos aqueles que morreram na fé vão ressuscitar. Por quê? Porque ele ressuscitou. Ele é as primícias da ressurreição. Aqui dorme é um eufemismo, aqueles que morreram de fato. Então presta atenção, todo aquele que morreu na fé em Cristo Jesus, por que ele vai ressuscitar? Porque Cristo ressuscitou. Ele é as primícias, né, dentre os mortos. Ele ressuscitou pelo seu próprio poder, tá certo? E agora nós vamos ressuscitar pelo poder dele. Agora versículo 21, olha isso aqui, meu Deus. Visto que a morte veio por um homem, no caso Adão. Adão representava toda a humanidade. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Versículo 22, presta atenção. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então quando Adão pecou, eu não estava lá. Quando Cristo ressuscitou, eu também não estava lá. Então Deus é justo. Porque eu não tive nada a ver com a história do Adão e também nada a ver com a história de Cristo. Entende? Eu estou falando entre aspas aqui, tá? Eles dois são representantes. Adão representava a humanidade e Cristo também representa. E Cristo representa o quê? Uma nova ordem de criação. E agora, quando Deus olha para o ser humano, Deus olha os dois Adão. Por que os dois Adão? Porque Adão é o primeiro e Jesus é tido como o último Adão. Sabe por quê? Porque ninguém mais vai nascer como eles. Adão nasceu direto da própria mão de Deus. E Cristo, de uma intervenção divina, foi parar no ventre de Maria. Tá certo? E agora toda a humanidade ou está em Adão ou está em Cristo. Aquele que não está em Cristo recebe a condenação de Adão. Porque qual que é a condenação de Adão? Quem comer do fruto proibido vai morrer. O dia que você comer, você vai morrer. Então toda a humanidade está condenada por causa do pecado de Adão. Mas Cristo venceu. Cristo, ele triunfou sobre a morte. E agora todo aquele que crê sobre Cristo não ficará morto, ressuscitará, viverá eternamente. Vamos lá? Agora versículo de número 35. Presta atenção nisso aqui, ó. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo eles vão vir? A pessoa que ressuscitar, qual o corpo que ela vai ter? Aí está a resposta, estou resumindo, tá? Versículo 42 em diante. Olha lá. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, esse corpo ele perece. Mas, olha lá, ressuscita na incorrupção. Nós vamos receber um corpo incorruptível. Semeia, olha lá, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Olha só que coisa tremenda. Versículo, esse semear é o morrer, tá certo? Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Esse corpo aqui, presta atenção, qualquer coisinha ele fraqueja. Fraqueja tanto espiritualmente como fraqueja fisicamente. Você pode ver, a pessoa tem uma dor de dente e já não aguenta. Principalmente homens, se tiver uma febrinha. Pegou aí? Mas aí o que acontece? Esse corpo aqui, essa matéria aqui não é a que nós vamos entrar. Presta atenção nisso aqui. Esse corpo não pode entrar no reino dos céus. Presta atenção. Cristo, nós somos uma nova criatura, somos seres criados em Cristo. Por isso que nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. Agora veja isso aqui, 44, olha lá. Semeia esse corpo natural, esse corpo aqui, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Qual que é o corpo natural? O que herdamos de Adão, e ele tinha um corpo natural. Cristo ressuscitou com que corpo? Natural ou espiritual? Espiritual. Se Cristo ressuscitou com um corpo espiritual e eu creio nele, como que eu vou ressuscitar? Eu vou ter um corpo espiritual. Então esse corpinho aqui, não é esse corpo que eu vou ter. Olha lá, versículo 45. Eu falei que esse assunto aqui é um assunto mais, né? E eu não entrei nas minúcias aqui, que, enfim, por causa do tempo também. Mas olha só. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão, que é Cristo, porém, é espírito vivificante. É o doador da vida. Agora você entende porque Paulo disse que no arrebatamento o nosso corpo vai ser o quê? Transformado. Por que ele vai ser transformado? Porque se o teu corpo e o meu não for transformado, a gente não consegue entrar no céu, na eternidade. Por quê?
Porque esse corpo aqui, ele está maculado. Só que o corpo que nós vamos receber, ele é um corpo extraordinário. Ele é um corpo semelhante ao do Senhor. Agora escute isso aqui, pelo amor de Deus. Hoje, presta atenção, a única coisa que falta para Deus completar a obra da salvação na nossa vida é o quê? A única coisa que falta. O que falta? Só a transformação do nosso corpo. Você sabia que esse corpo para nós é uma prisão? Escute o que eu vou falar. É por isso que quando você vê alguém morrendo na fé, não chore por ele não. Eu sei que é familiar, a gente chora, não tem jeito, né? Mas estou dizendo, não fica com dó dele não. Fica com dó de você que ficou. A pessoa quando morre, ela é liberta desse corpo mortal. Pastor, me fala que eu tenho que ser livre desse corpo. Romanos 8:23. Se tu não falar nada aí, hein? Olha lá. E não só ela, a terra no caso, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. O que é ter a primícia do Espírito? Nós temos os primeiros frutos do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, temperança e mansidão. Ou seja, esses primeiros frutos que nós produzimos do Espírito na nossa vida, significa que nós vamos colher o fruto na eternidade. Esses primeiros frutos que nós damos de uma nova vida, é a garantia que nós vamos ter uma vida totalmente transformada na eternidade. Olha lá, também gememos em nós mesmos, lê forte, esperando a saber, o que é redenção? Redenção é alguém que está preso, filho. É alguém que está preso e precisa ser liberto. Então esse corpo para mim é uma prisão, porque esse corpo é fraco, esse corpo tem que dormir para descansar, esse corpo sente dor, sente enfado, sente cansaço, mas o corpo 0 quilômetro que eu e você vamos receber é um corpo glorioso, é um corpo transformado. Meu Deus! Por isso que quando uma pessoa morre, ele está só esperando o quê? Por exemplo, a pessoa que morreu agora, ele está em alma, está já na eternidade, desfrutando com Cristo, mas não está com o corpo dele ainda. Os únicos que estão no corpo no céu é Jesus, é Enoque e Elias. Somente os 3 que estão com o corpo lá no céu, o resto não. Entende? Ninguém mais está com o corpo lá no céu, porque você sabe que Enoque não morreu, ele foi transformado e entrou direto para o céu. Elias de igual forma, e Jesus entrou já glorificado, entende? Então agora o que acontece? Por isso que a Bíblia diz que Cristo é as primícias. Por que ele é a primícia? Porque ele foi o único que ressuscitou pelo seu próprio poder, porque ele fala agora de uma nova, ele veio fazer uma nova criação. Então quando ele ressuscitou, ele falou, eu vou tirar agora a praga do pecado que Adão maculou essa terra. Aí ele pega agora e assopra sobre nós o Espírito. Quando eu e você entregamos a vida para Jesus, o Espírito nos regenera, nos faz uma nova criatura. E agora o que nós estamos esperando para a consumação total da salvação? Nós já somos salvos, mas ainda falta uma parte. Qual é a parte que falta? A redenção do nosso corpo. E ainda pode ser hoje, a qualquer momento, quando tocar a trombeta de Deus, esse corpo vai ser transformado num corpo glorioso. Eu estou falando de coisas tremendas aqui nesta noite. Uma mente carnal, natural, não consegue entender a dimensão do que eu estou falando. É por isso que por isso que Paulo falou, se eu esperar de Cristo só nessa terra, eu sou a maior porcaria, eu sou o homem mais miserável, porque Deus vai me tirar do corpo desta morte, a um corpo preparado, glorioso na sua presença. Era bassúria. Então nós estamos, isso é a última coisa que falta para nós. A redenção do nosso corpo acontecerá quando Cristo nos arrebatar. Aí quem tiver morto vai ressuscitar com aquele corpo quebrado, moído, rebentado? Não! A pessoa vai ressuscitar como Cristo ressuscitou, com um corpo glorioso, com um corpo tremendo. E nós que estivermos vivos, na hora, esse corpo aqui, ó, vai desaparecer, meu filho, e vai ser transformado num corpo glorioso. Bem-vindo ao mundo de Deus, filho. Meu Deus. E é por isso que Paulo diz, digo um mistério. Você sabe o que é mistério? É algo que está oculto diante do nosso entendimento. Como entender que uma matéria desse, um corpo desse vai... Aí eu digo para você, vai uma curiosidade do céu, o lugar onde você vai morar. O céu, a eternidade. Você sabe que é um novo céu e novos céus. Vai ter uma nova, presta atenção, vai ter um novo universo.
E aí alguém pergunta, ô pastor, nesse novo céu e nova terra a gente vai comer? Vai comer. Como que eu sei que vai comer? Quando Jesus ressuscitou, ele falou, vocês não estão acreditando que sou eu mesmo? Ele estava pensando que Jesus era um espírito. Ele falou, veja aqui, ó. Aí o que ele falou? Me dá aí um pão e um peixe e um mel aí. Ele foi e comeu. Ou seja, na nova criação a gente vai comer. Só que sabe qual que é a diferença na nova criação? Não vai ter mais essa questão de marido e mulher, isso vai acabar. Por quê? Porque nós somos a esposa do Cordeiro. Só que lá no céu vai ter comida, vai ter bebida, a gente vai beber de graça, ó, da água da... E a Bíblia diz que da árvore, nós vamos comer da árvore da vida. E a Bíblia diz que a folha dela serve para a saúde das nações. Sabe qual que é o mistério? Lá no céu a gente vai comer e não vai engordar. Porque lá não vai ter gula. Lá no céu, sabe o que vai acontecer? O crente vai correr, vai caminhar e não vai se cansar, porque não vai ter fadiga. Lá no céu, o crente não vai precisar dormir, porque ele vai ter um corpo glorioso. Quem crê nesse céu que eu estou pregando? Levante a mão e dá pelo menos 30 glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Ei, calabaçonda, candarabacaia, ei, derébia. É forte demais. É muito forte. Quando eu começo a falar dessas coisas, como que a pessoa vai ficar amarrada com as coisas aqui da terra? Tem como ficar amarrado com as coisas da terra, falando do Evangelho de Jesus? Tem como continuar no pecado, na fornicação, no adultério, nas coisas erradas, dentro de uma mensagem dessa? A pessoa entende que Cristo fez dela uma nova criação. Levante a mão direita para o céu e comece a dar glória ao teu Deus, porque foi isso que Ele fez por nós. Ele pagou o preço naquela cruz para nos dar direito à vida eterna. Quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá eternamente, porque ressuscitará como eu ressuscitei, ressuscitará com corpo de glória. Ei, dere, naraya, tera, bacachéria, candarápia, ela cala, xera, batar, canai. Meu Deus, lá no céu não vai ter mais limitação. Lá no céu não terá mais segredos. E detalhe, nós viveremos uma eternidade crescendo, desenvolvendo. O único que não precisa de desenvolver é Deus, porque Deus é a própria perfeição, Ele não tem como melhorar. Deus não diminui e não melhora. Mas até nós lá na eternidade, nós presta atenção, você vai passar uma eternidade melhorando. Esse melhorando não significa que tem algo defeituoso. Esse melhorando é evoluindo. E tem gente que pensa que o céu, ai, como que vai ser o céu? Ela pensa que o céu é o céu é um lugar indescritível. Aleluia. Diga comigo, você tem que dizer isso. Diga, eu faço parte de uma nova ordem de criação. Você é do céu, você não é terreno, porque nós homens, quando estávamos no mundo, trazíamos a imagem de Adão. Hoje trazemos a imagem de Jesus. Aleluia. Meu Deus. Agora vamos lá, porque eu preciso encerrar. Eu ia falar, mas eu vou deixar para outro dia. Eu estou falando de propósito para te deixar curioso. Eu ia falar, porque não tem um Deus, mas manifesta em 3 pessoas. Aí eu pergunto, como que vai ser lá no céu? Nós vamos ver 3, os 3, nós vamos ver um, como que vai ser? Porque eu não tenho tempo para falar disso, por causa do horário. Mas eu te provoquei para te deixar curioso mesmo. Essa era a questão. Ficou curioso? Amém. Conseguiu o que eu queria. Depois eu revelo esse mistério. Que eu não tenho tempo, tenho que encerrar isso aqui. Olha lá, fomos criados em Cristo Jesus. Olha lá, põe a mão assim, diga, eu sou criado em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. E tem gente se iludindo com as migalhas que Satanás está dando aí. Oh meu Deus. Por isso que ele falou para Jesus, tudo isso aqui
se quiser eu te dou, porque ele sabia. Ele veio de lá, mas nem se compara o que nós vamos viver. É muito maior. Agora veja isso aqui. Para as boas obras. Então, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A palavra aqui, presta atenção. Boas significa útil, aquilo que é bom, amável, honesto, honrado. Então, Cristo nos criou para sermos úteis, para agirmos com bondade, para sermos amáveis, para sermos honestos, para sermos honrados. Então, presta atenção. Eu não sou salvo quando eu faço essas obras, mas eu fui criado para fazer essas obras. Pegou aí? Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, olha que coisa tremenda. Então, tem essa palavra aqui, boas obras, tem um sentido do quê? De que sempre estais fazendo o bem aos outros. Então, a nova criação de Deus tem um propósito de 2 pontos. Então vamos lá, a nova criação, olha lá, foram criados para indica o propósito, para quê, entendeu? Então Deus nos criou para um propósito. Qual que é o propósito da nova criação? Dissemos uma nova criação em Cristo Jesus, só estamos esperando a redenção do nosso corpo. Nós já não andamos como esse mundo, já não vivemos mais em pecado. Por que que ainda o homem ainda tem tendência, ainda pode cair? Porque está nesse corpo. Agora entende por que que você não deve amar? Eu estou dizendo que você deve querer viver aqui na terra o dia que até que Deus quer que você viva. Mas não ame essa vida, não ame essa terra, não. O teu coração tem que estar na vida eterna. Entendeu? Então queira viver o tempo que Deus tem para você aqui na terra. Você não queira viver nem um dia a mais, nem um dia a menos. Viva o tempo que Deus determinou para você aqui na terra. Vigia para que isso aconteça direitinho, tá? Que esse negócio tem promessa e não morre, não vigia para ver se não morre. Que antigamente era assim, tem promessa e vivia do jeito que queria. Aí, mas pega isso aqui, ó, vem comigo. A nova criação de Deus tem este propósito. Primeiro propósito que a nova criação tem, eu já falei, produzir boas obras. Deus nos fez para boas obras. O que é as boas obras? Aqui eu vou falar sobre 3 situações aqui. Primeiro, o homem foi criado para produzir louvor a Deus. Alguém deu um glória a Deus ali. O homem foi criado, a nova criação, ele tem esse propósito, produzir louvores para Deus. E como que eu produzo louvores para Deus? Naquilo que eu faço. Colossenses 3,17. Tudo que você fazer, faça em nome do Senhor. Vou repetir. Tudo que você for fazer, faça em nome do Senhor. Presta atenção. Eu vou ajudar alguém. O que eu faço? Não estou fazendo isso por mim. Deus mandou eu fazer. Você fez em nome do Senhor. Quando você for entregar, Deus mandou você entregar algo para alguém. Fala, não fala, eu estou te dando. Fala, Deus me orientou. Deus mandou te entregar. Por quê? Porque se você entregar por si mesmo, você vai estar recebendo louvor. Mas quando você fala, foi Deus. Aí a pessoa vai fazer o quê? Ela vai dar louvores para Deus. É por isso que quando a gente vai orar por alguém enfermo, que a gente ora no nome de quem? Jesus, porque a pessoa vai ser curada e vai falar, glória ao nome do pastor, glória ao nome do Senhor. Meu Deus. Então eu fui criado primeiro para produzir louvor para Deus em tudo que eu faço. Então é por isso que tem que trabalhar, o trabalho que você desenvolve lá na empresa, não vai no teu nome não, filhinho. Vai no nome do Senhor lá. Nossa, é o funcionário do mês, glória ao Senhor. Nossa, bateu a meta e vai bater mais ainda. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não tem funcionário como este. Glória ao nome do Senhor. Você trabalha no nome do Senhor. Nosso trabalho dele não tem igual. Glória ao nome do Senhor. As pessoas vão dizer, ele é crente. Por quê? Foi criado para essa boa obra. Segundo, nós somos criados para produzir louvor. E segundo, para agimos com misericórdia para com os nossos irmãos. Gálatas 6:2. Eu não estou lendo porque preciso de tempo aqui. Gálatas 6:2. Olha o que diz a Bíblia, 6:2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então a Bíblia me diz que presta atenção, o meu irmão está carregando um peso, eu não posso deixar ele carregar sozinho. Eu tenho que ajudar ele a carregar esse peso. Às vezes o peso que ele está carregando é espiritual. Eu tenho que ajudar ele. Ajudar como? Em oração. Eu tenho que
clamar por ele, eu tenho que auxiliar ele. Eu vejo o meu irmão, tá lá na dificuldade, tem condição de ajudar, fico travando a minha mão. Tira esse escorpião do bolso, aí você é a nova criatura, rapaz. Tu é uma nova criatura. Foi criado para isso, para agir com misericórdia. Terceiro, para ser beneficente para com os pobres e necessitados. Mateus 25, do 41 a 45, Jesus vai dizer: estive preso e fosse me visitaste, estava nu e me vestiste, tive fome e sede e tu me deste de comer. Aí Jesus falou: mas quando é que fiz isso? Quando vocês fizeram para um desses aqui na terra, você fazia para mim, diz o Senhor. Então Deus nos criou para fazer essas obras. E aí tem pessoa que pensa, presta atenção, ele pensa que ele está abafando. Por isso que eu digo, você tem que entender que nós somos criados para boas obras. A pessoa é um dizimista, é um ofertante, ajuda necessitado e pensa que está abafando. Isso só demonstra que você é salvo. E quem não faz isso? Demonstra que ele não é salvo. Eu não faço para ser salvo. Eu não faço para ser salvo, porque eu faço demonstra que eu fui salvo. Entendeu? Aí tem pessoa que não entende. Por que ela não consegue fazer? Por quê? Porque ainda não foi salvo. Não é uma nova criação. Agora escute isso aqui. Em Atos 9, 36 e 39. Olha o que diz a Bíblia. E o meu desejo é que isso se manifeste na minha vida. Começar de mim, da minha casa. Olha aqui. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, que é gazela. O que é uma gazela? Aquela que tem sede. Gazela é o servo, tem sede das águas, porque o crente ele tem que ter sede de Deus, fome e sede de Deus. Olha lá, que é a gazela, né? Que estava cheia, ela é forte. Esmola que fazia. A mulher, a discípula, era crente, uma crente cheia de boas obras. Olha o versículo 39, ela morreu. Quando ela morreu, irmão, tem pessoa que quando morre, as pessoas falam, graças a Deus. Fala ou não fala? Porque houve-se aí testemunho, que as mulheres vão no velório do marido, ela está chorando ali, mas por dentro ela fala, graças a Deus que essa coisa foi. Vocês dão risada, né? A Bíblia diz que quando Estevão morreram, sabe o que fizeram? Choraram muito. E aí eu pergunto, se você não estiver mais no ciclo onde você vive, você vai fazer falta ou vão dar graças a Deus se você partir? Na empresa onde você trabalha, quando você não está lá presente, ele sente falta ou sente alívio? Meu Deus. Aleluia. 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 Você sabia? Tem empresa que faz assim, o funcionário sai de férias. Se eles não sentir falta dele, manda ele embora a hora que ele voltar. Por quê? Não está adiantando em nada aqui. Agora, quando você não vem no culto e alguém sente falta de você, dá glória a Deus por isso. Dá glória a Deus por isso. Por quê? Porque você faz falta. Você é importante. Aleluia! Olha lá. Olha aqui, ó. Aí a Tabita morreu, chegou o tempo dela. Aí levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto, porque colocaram ela no quarto alto. Porque na sua vida, alguma coisa morreu, você não pode enterrar, tem que levar para o quarto alto, para o lugar da oração, filho. E todas as viúvas o rodearam. Olha lá as viúvas, por quê? Chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Aquelas viuvinhas. Quem que vai nos fazer a roupa agora? Quem vai nos levar aquele alimento, aquela cesta? Quem? Oh meu Deus! E aquelas mulheres choravam. Sabe por quê? Porque quando um servo autêntico de Deus parte dessa terra, ele deixa a saudade. Sabe por quê? Porque ele tem nele a essência de Deus. Ele foi criado para toda boa obra. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. É tempo da igreja se levantar para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos encarcerados, dos necessitados.
Porque quando a Dorcas de uma igreja, a obra social de uma igreja morre, o povo chora. Que Deus ressuscita Dorcas, diga, Dorcas não pode morrer. Aleluia. Uma vez eu ouvi do meu pastor, ele dizia um tempo atrás, pastor Júlio, não sei se vai lembrar, até fala para o senhor mesmo, pastor Dejaí dizia, pastor Júlio não pode morrer não. Lembra? E meu pastor dizia, esse não pode, e hoje eu entendo porque ele dizia, não pode. E eu olho aqui e falo, meu Deus, não leva não, pai. Não, esse aqui ainda vai ajudar muito. Estava cheia. Levanta a mão direita agora, vou te dar uma chave agora aqui, tremenda. Deus vai nos encher de boas obras. Isso, agora dá glória a Deus agora aí. Eu vou falar de novo. Deus vai nos encher de boas obras. Aleluia! As nossas obras não vão ser minguantes, mas serão crescentes. Amém. Amém. Vamos lá. Agora, vamos lá para mim concluir esse mistério aqui. Vocês querem que acabe rápido ou mais uns 10 minutos vocês querem ainda? Então vai. Meia, aí quer mesmo, eu sei que você quer. Vamos lá. Aos quais, parte C do versículo, a última parte. Aos quais Deus preparou para que andássemos dela. Então, aos quais Deus preparou. A palavra aí preparou significa deixar preparado antecipadamente. Adequar antes. Vou repetir que você tem que anotar isso aí, ó. Então, Deus preparou, presta atenção. Deus preparou antecipadamente, ó. Deus preparou, Deus adequou. Você sabe o que é deixar preparado? É trabalhado. Então presta atenção, olha isso aqui que é tremendo. Então, Deus, olha isso aqui, ó. Deus não deu uma missão para a igreja. Presta atenção, escute o que eu vou te falar, que isso aqui pode te chocar. Mas para esse texto eu te digo, Deus não deu uma missão para a igreja, Deus deu para a missão uma igreja. Vou falar de novo. Presta atenção. A igreja, presta atenção nisso aqui, ó. A igreja, Deus não deu uma missão para a igreja. A missão que Deus tinha é que Ele deu à igreja. Entendeu? Tem gente que está boiando ainda aí e não pegou. Eu sei que, né? Eu sei como é que é. Eu também tenho dificuldade, irmão. Eu falo assim, mas eu tenho também. Deus é tremendo. Só Deus para nos dar graça. Está pregando aqui, é só Jesus para ter misericórdia da nossa vida. Mas vamos lá que você vai compreender agora. Melhor, eu vou falar de outro jeito. Isso significa o quê? Presta atenção. Então Deus preparou que nós andássemos nessas obras. Então presta atenção. Já disse, preparou aqui é deixar preparado antecipadamente, adequar antes. Isso significa que antes de existir o problema, Deus já preparou o vencedor. Mesmo que você não entendeu, anota isso aí. Antes de existir o problema, Deus já preparou o vencedor. Pastor, da onde o senhor tirou isso? Vou dar 2 exemplos. Em Atos capítulo 6, o texto vai dizer o quê? Que surgiu uma murmuração, um problema. E agora foi ser escolhido homens para que viesse a se enquadrar naquela posição, fosse escolhido para desenvolver ali o serviço de atender as mesas, atender os necessitados, para cessar a murmuração. Aí eu pergunto para você, que nasceu primeiro? O problema ou já existia a solução? O que nasceu primeiro? A solução. Porque antes de a murmuração surgir, Estevão já tinha nascido. Estevão já tinha. Então pega isso aqui. Surgiu um problema na igreja. Qual que é o problema? Tem a murmuração. Por que a murmuração? Porque alguém está sendo deixado de lado. Aí está lá a murmuração. Aí presta atenção. O que Deus fala? Presta atenção aqui. Ó. Coloca aí Atos 6:5. Olha o que está escrito aí. Ó. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão. Essa palavra contentou aí no original significa agradar, encaixar. E a palavra eleger significa escolher. Então presta atenção. Surgiu a murmuração. Mas antes de surgir a murmuração, Deus já tinha preparado Estevão. Meu Deus. Então, antes que surgisse a murmuração, no meio da multidão, Deus já vinha preparando alguém. Deus já vinha trabalhando alguém.
Então, antes de existir a obra, Deus já tinha preparado você para a obra. Pelo amor de Deus, agora entendeu? Antes de aparecer lá e tem um negócio para resolver, Deus já tinha preparado você. Você se encaixa perfeitamente. Por quê? Porque Deus trabalhou em você para você fazer esse negócio. Outro exemplo. Oh, meu Deus do céu. Não pegaram a dimensão ainda, hein? Agora eu vou dar outro exemplo, agora vai pegar. É o que aconteceu com José. Não apareceu 7 anos de fome? Não apareceu 7 anos de fome? Então, presta atenção. Antes de aparecer os 7 anos de fome, em quem que Deus estava trabalhando? E como que Deus trabalhava no José? Foi vendido pelos irmãos. Deus estava trabalhando. Deus estava talhando ele, trabalhando o caráter dele, trabalhando a perseverança dele. E por que Deus estava fazendo isso? Porque tinha um problema. E qual é o problema? Deus já sabia, o problema vai ter uma seca. E alguém vai precisar resolver esse negócio, senão muita gente vai morrer. Então tinha um problema. Deus já tinha preparado José antes. Então, antes que surgiu o problema na sua vida, pelo amor de Deus, pega isso aí, pelo amor de Deus. Antes que surgiu o problema na sua vida, Deus já tinha preparado você como vencedor. Deus usou. Aí José entrou lá na casa de Potifar. Com o que ele trabalhou? Com liderança. Deus estava preparando ele. Quando ele foi parar lá no cárcere, com o que ele trabalhou lá? Com liderança. Por quê? Porque ele ia ter que liderar a terra. Então, quem é que ele se tornou um líder mundial? E a Bíblia vai dizer, irmão, por causa daquilo que Deus fez na vida dele ali, preparou ele, que a terra não pereceu. Porque se Deus não tivesse dado para ele a interpretação do sonho, pegou? Deus te preparou para esse momento. Não pegaram ainda. Esse país não está em crise, esse mundo não está em crise. Deus já tinha preparado a igreja para esse momento. Pelo amor de Deus, aí não dá também. Eu vou falar de novo, esse mundo está de pernas pro ar. Você vê o problema lá no Haiti, na Grécia, na Itália, pegando fogo para todo lado, lá no Afeganistão, meu Deus, tem misericórdia. E aí está todo mundo estarrecido, mas a igreja está preparada para esse momento. Deus já preparou a igreja para esse momento. Agora eu encerro aqui, vamos lá. Então, pega isso aqui, pelo amor de Deus, hein? Deus nos preparou para toda boa obra. Para toda boa obra. Então, escute isso. Surgiu aí, vai agora, para todas as... Surgiu um problema na tua vida pessoal, aí surgiu. Deus já te preparou para você vencer isso aí. Antes de surgir desse problema, Deus já tinha te preparado para triunfar sobre esse problema, viu? E eu encerro agora dizendo... Para que andássemos, a palavra andar significa modo de vida, fazer o mesmo, viver de modo costumeiro, andar nas pisadas. Então veja, quando estávamos mortos, conforme está escrito em Efésios 2:1, e no versículo 2 diz, andávamos segundo o curso desse mundo. O que é andar segundo o curso desse mundo? Os nossos valores eram os valores do mundo. Qual que é os valores do mundo? Vale quem tem. Vale o status social para esse mundo, tá? Vale a cor da pele, é isso que esse mundo vale. Vale a posição, vale o sangue que corre na veia dele, se é de família tradicional, se não é, para Deus isso não serve para porcaria nenhuma. Esse é o valor do mundo. Esse é o valor do mundo, tá? E ainda éramos discípulos do inimigo. Por que éramos discípulos do inimigo? Porque andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. E eu já disse, se andássemos, andar nas pisadas. Então, as pessoas que não estão em Cristo são discípulos de Satanás, porque fazem a sua obra. Por exemplo, a mentira é de quem? Do inimigo. E a pessoa que mente está fazendo o quê? Andando no caminho do inimigo. Tá vendo aí? Aí o crente que tem costume de mentir, já corta isso aí já hoje já, tá? Você é nova criatura, viu, filho? Vamos lá? Agora veja isso comigo. Agora, estou encerrando, agora somos nova criação. 1 Pedro 2:21. Olha o que a Bíblia diz, que nós temos que viver. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Sabe o que Pedro está querendo dizer aqui? Mesmo que você sofrer aqui na terra, que você passar dificuldade, não negue o nome do Senhor, porque Cristo padeceu, mas permaneceu. Então, quando você padece e permanece, você está sendo que nem o teu Senhor.
Entendeu aí? Você está sendo firme que nem o teu Senhor. Você está pisando nas pisadas dele. E outros exemplos. Quando nós pegamos o balde e lavamos os pés um dos outros, estamos fazendo como o Senhor. Ser humilde. Quando nós amamos o próximo, estamos fazendo como o Senhor. Quando intercedemos pelas pessoas, estamos fazendo como o Senhor. Agora, deixou-nos os exemplos. Leia forte. Diga, sigais as suas pisadas. A palavra sigais significa trilhar os passos de alguém, imitar o seu exemplo. Ou seja, onde Cristo pisou, eu piso. É por isso que a Bíblia diz, Ele, pelas suas pisaduras, eu vou falar isso aqui ainda inúmeras vezes, pelas suas pisaduras fomos sarados. O que é pisadura? Rastro de sangue, é marca. Então onde Ele pisou, Ele deixou um rastro. Então eu não posso colocar um pé em falso. Se Cristo pisou aqui, eu piso. Se Ele pisou aqui, eu piso. Se Ele é o caminho e nos deu trajeto. Oh, meu Deus do céu. Então eu tenho que imitar o Senhor. Eu tenho que imitar o Senhor. Aonde Ele pisou, eu piso também. Aleluia. Aleluia, aleluia. Alguém sente Deus aqui nessa noite? Eu vou te dar 30 segundos para você glorificar Deus. Sentiu a unção desta palavra, o poder dessa palavra. O céu está aqui dentro, se movendo entre nós. Há uma graça de Deus, há um renovo de Deus. Eu sinto o poder da palavra operando, a graça do Espírito agindo. É numa noite como essa, no poder do Evangelho, que você é curado, que você é restaurado, que a sua família é abençoada, porque Deus é tremendo. Aleluia. E agora eu encerro. Está aqui a conclusão desse mistério. Oh meu Deus. Está aqui a conclusão. E qual é a conclusão? Já disse, vou ler todo o versículo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nela. Em outras palavras, em Mateus capítulo 7, versículo 15 a 23, Jesus disse assim, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos. Aí ele diz, a continuação, estou resumindo, ele falou, por quê? Por seus frutos o conhecei. Aí ele fala, não pode uma árvore boa produzir frutos maus, e não pode uma árvore má produzir bons frutos. Então como que eu conheço se alguém é de Deus? Pelos seus bons frutos. Mas só que disse Jesus, que ó, cautelai-vos com os falsos. A continuação, muitos naquele dia virão, Senhor, Senhor, teu nome profetizei, dei uns mistérios. Esse não está, esse é o que acrescentei. No teu nome profetizei, no teu nome expulsei demônio. Aí Jesus vai dizer assim, no meu nome você pode fazer isso mesmo. Mas só que tem uma coisa, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Expulsar a demônio para a sua própria glória. Curava os enfermos para quê? Para extorquir o povo e pegar aquilo que é do povo. Isso não demonstra fruto. Sabe quando que você reconhece uma pessoa? Não é pelo dom que tem, é pelo fruto que produz. Pegou aí o mistério aí? Pegou esse mistério? Porque não adianta. Agora você entende que tem pessoa que não consegue viver em comunidade e produzir boas obras, porque ainda está em Adão. É uma árvore que produz fruto ruim. Ele não consegue, a única coisa que ele consegue é maquiar toda boa obra que ele, boa entre aspas, toda boa obra que ele faz é para o seu próprio ego, é para tentar aliviar sua consciência que está pesada. Agora, qual que é o amor cristão? O que nós fazemos para se mostrar que estamos fazendo? Nós fazemos para receber algo em troca? Esse é o amor, você dá sem querer receber. Cristo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele esperou receber alguma coisa, Ele deu sem querer nada em troca. Tem pessoa que é assim, chega e dá, e quer que a pessoa fique melando, se grudando. Ou você, sai fora, meu. As palmas louvem o Senhor. Aleluia. Aleluia. Celebra Sara, Turi canta.